Olá, então vamos mais uma aula. Hoje o tema é sobre doenças imunes. Então, como o sistema imune ele é ensinado, né, a tolerar o que é próprio e como os processos então autoimunes de autorreação são desencadeados. Então, o processo para o desenvolvimento de uma doença autoimune, ele vai seguir o padrão normal de uma resposta contra um patógeno. Ele vai envolver o padrão, principalmente TH1, padrão inflamatório, e ele vai iniciar, então, com o reconhecimento do antígeno. Aqui, para o desencadeamento de uma doença autoimune, precisa ser um antígeno próprio, né? Então, alguma estrutura pertencente ao organismo do indivíduo que deveria ser tolerizada, né, o sistema imune não deveria conseguir enxergar esses antígenos. Ele enxerga e trata esse antígeno como se fosse de um antígeno, né, pertencente a um patógeno, um indivíduo, um organismo agressor. Então, esse antígeno ele vai ser, né, vai ter sua origem de células e tecidos próprios, e o que vai se ter, então, é o desenvolvimento de uma autoimunidade, né? Então, vai envolver células T, células B, né, e órgãos, né, tecidos, de uma maneira, né, geral ou específica, né? A gente tem doenças autoimunes específicas para um determinado, né, antígeno que está presente em uma célula, ou se pode ter o reconhecimento de antígenos que, né, estão presentes em várias células, né, em vários tecidos, e com isso uma doença autoimune de uma forma sistêmica. Então, no momento que vai se desencadear esse processo, né, de autorreconhecimento, a autotolerância ela é perdida, né? Então, essa capacidade de ignorar o antígeno próprio é perdida. É montada uma resposta imune adaptativa, e isso é um problema, porque a resposta imune adaptativa ela envolve geração de memória, né? Se a gente está falando de células T e B, então o antígeno ele vai estar sempre presente e a resposta imune vai sempre lembrar disso. Então, cada vez essa resposta vai ficando melhor, mais rápida, né? E isso é um grande problema. Como esse antígeno ele pertence ao indivíduo, né, existe uma incapacidade de se eliminar o antígeno. Então, o processo inflamatório, a resposta é mantida de uma forma contínua. E isso vai gerar um processo crônico, um processo inflamatório crônico, que a gente sabe que processos inflamatórios crônicos geram, né, perda de função. Né, entre os sintomas de uma inflamação, né, dor, calor, rubor e edema, a gente tem o quinto, né, sintoma, ou a consequência que se pode ter desse processo crônico, que é a perda de função, e é isso, então, né, um dos também grandes problemas das doenças autoimunes. Alguns exemplos de doenças autoimunes, né, então, como eu comentei com vocês, existem doenças autoimunes que são tecido específica, né, como a esclerose múltipla, em que são gerados anticorpos contra a bainha de melina, por exemplo, né, colite ulcerativa e doença de Crohn, que se tem especificamente, né, no intestino, né, a doença celíaca, ela né, o processo inflamatório é gerado também no intestino, né, a psoríase na pele, então, óbvio, né, que vai ter uma área maior de resposta, né, imune, inflamatória. E se tem, por exemplo, né, artrite reumatoide ou espondilite, que pode afetar ossos e músculos. Então, né, dependendo da doença, ela pode, né, lúpus, por exemplo, é uma doença que acaba sendo sistêmico, porque os anticorpos que são gerados no lúpus, eles são contra estonas e DNA, né? Então, é uma coisa que todas as células têm, né? Então, vai gerar uma resposta sistêmica. Existem fatores que contribuem para o desenvolvimento das doenças autoimunes, né? Então, a gente tem os fatores hereditários, existe uma predisposição por conta dos MHCs, né, dos HLAs que são herdados, eles contribuem de uma forma bem significativa para a geração da doença autoimune. Né? Então, quando se está investigando, né, o paciente para tentar descobrir se é realmente uma doença autoimune e qual doença autoimune se faz, né, o histórico familiar. Um outro problema que se tem bastante é a involução tímica, né? Isso a gente vai ver em seguidinha mais detalhadamente, mas ao longo do desenvolvimento do indivíduo existe uma involução tímica,
né? Existem fatores que reduzem esse envelhecimento do timo, né? Como exercício físico, dieta. Então a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. O envelhecimento por si só, né, um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de doenças autoimunes no envelhecimento é a geração de novos antígenos próprios, né, as proteínas vão mudando a sua expressão, acumulando mutações, e o sistema imune não está acostumado com essas proteínas, então acaba reconhecendo como uma estrutura estranha, né, como um patógeno. A gravidez por conta, né, e aí já entra ali né, é a outra característica dos hormônios, por conta do desbalanço hormonal, né, e dos picos hormonais, pode levar ao desencadeamento, né, de doenças autoimunes, né, diabetes é uma das mais frequentes. Além disso, a gente tem o estilo de vida, hábitos, né, alimentares, sedentarismo, tabagismo, né, são fatores que influenciam bastante o sistema imune, né, e fatores ambientais como poluentes, né, também acabam auxiliando por gerar um estresse fisiológico, né, e isso levar o sistema imune a confundir o que é próprio e não próprio, né. Então, esses seriam alguns dos fatores que contribuiriam para o desenvolvimento da doença autoimune. A gente vai ver um pouquinho mais detalhadamente a questão da evolução química e alguma coisa de hereditariedade também. Então, assim, o que se tem, né? Os MHCs, né, os HLAs, principalmente o MHC de classe 2, né, então, que isso é para camundongos e para humanos, é o HLA-DP-DQDR, eles podem ter, né, existem algumas doenças que já foram associadas a determinados, né, genes. Então, o que se tem, por exemplo, para a doença celíaca, é que os pacientes com doença celíaca possuem o MHC, né, de classe 2, principalmente o DR3 e o DQ2. Então, são combinações, né, para gerar a proteína do MHC, e essa combinação DR3 com DQ2, ela faz, né, esses dois genes fazem com que a gliadina, que está presente no glúten, ela se associe, né, fique complexada na molécula de MHC de uma maneira diferente e que chama a atenção do sistema imune, né? Então, quem não tem doença celíaca não tem, né, essa combinação de genes e com isso, né, acaba apresentando a gliadina de uma forma que não chama a atenção do sistema imune, né? Então, por isso que existe essa relação de HLAs, né, com essas doenças autoimunes, tá? Existe também, né, alguns polimorfismos, por exemplo, o CTLA4, que nós vamos revisar, né, com relação à indução de energia, né, alguns indivíduos podem expressar menos CTLA4 e tornarem eles mais disponíveis a desencadear processos autoimunes, por perder um dos fatores que são utilizados para controlar o desencadeamento, né? Então, as tolerâncias, isso a gente vai ver com calma também, tá? Então, a presença, né, de genes, determinados genes, não quer dizer aquela coisa, né? Não garante que o indivíduo vá desencadear uma doença autoimune, mas é um fator de risco, né? Se o indivíduo tem hábitos saudáveis, né? Não é sedentário, se alimenta de maneira adequada, utiliza, né? Evita, né? Não é tabagista e evita poluentes, né? Tá num ambiente mais saudável, a presença desse gene não necessariamente, né, vai desencadear a doença autoimune. Então, é um fator de risco, né, aliado, obviamente, como qualquer doença, a vários fatores, né, uma questão bem mais complexa do que um ponto específico. Mas, né, já é de se chamar a atenção, né, se existem sintomas e existe a presença desses genes, né, já existe essa combinação, então, levando a suspeitar de determinadas doenças. Os sintomas, né, aí depende muito do tipo de doença autoimune, né, como eu falei, existem as doenças sistêmicas e as doenças órgão específicas, né, tecido específica, então pode-se observar miocardite, né, na febre reumática, por exemplo, lesões na pele a gente tem principalmente na psoríase, né, é uma doença autoimune, danos na visão se observa no lúpus, né, fibrose pulmonar e dor nas articulações, né, por exemplo,
nas artrites, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do lúpus, né, que provoca lesões. Lembrando, com relação às hipersensibilidades, né, o lúpus é uma hipersensibilidade do tipo 3, formadora de imunocomplexos, né? Então, a gente tem esse rompimento e essa inflamação nos vasos, né, e o rompimento desses vasos. E, né, então, obviamente, cada doença autoimune vai ter as suas características específicas, né, mas o que normalmente se vê é um quadro inflamatório, né, com dor, né, rubor, edema e muitas vezes a perda de função, né, principalmente na artrite a gente pode ver, né, que existe uma perda de função considerável. Com relação às causas celulares, né, isso a gente vai ver tudo com calma, mas basicamente a gente pode resumir, né, em programação ineficiente dos linfócitos no timo, né, então também vai se ver a questão de amadurecimento do timo e como que essas células são selecionadas para que não saiam, né, do timo células T com potencial autorreativo. A circulação de proteínas próprias, nunca expostas ao sistema, então órgãos que ficam mais isolados podem, né, por um trauma, liberar antígenos que nunca foram vistos, né, e isso fazer com que se desencadeie uma doença autoimune, né. O mimetismo molecular é a semelhança que se tem entre antígenos presentes em patógenos com os nossos antígenos, né? Então, isso também pode ser um fator de confusão para o desencadeamento de doença autoimune. E a resposta cruzada, né? Eu respondo para um antígeno e a estrutura que foi, né, o anticorpo que eu montei, ele encaixa na estrutura do antígeno, mas também ele reconhece, né, encaixa e interage com alguma estrutura minha, né, que é o exemplo da febre reumática, né? A gente monta anticorpos contra o Streptococcus pyogenes e as estruturas, então, que estimulam, né, que o anticorpo consegue reconhecer, elas são muito parecidas, né, com proteínas presentes no miocárdio, né, e com isso a gente tem, então, o desencadeamento de um processo autoimune. Então, o que a gente tem, quais são os mecanismos que nós temos para evitar as doenças autoimunes? Então, a gente está em constante vigília, né? Não se para isso mesmo no indivíduo centenário, ainda existe essa presença da tolerância, e ela é basicamente dividida em duas: tolerância central e tolerância periférica. A tolerância central, ela ocorre no timo, ela é uma tolerância que vai ensinar, né, na verdade vai selecionar as células T, tanto auxiliares quanto citotóxicas, para que elas não reconheçam o que é próprio. Então, o que a gente vai fazer o timo, ele induz a morte, né, de células que reconheceram o que é próprio, né, isso a gente vai ver com calma também no desenhinho. A tolerância central, ela pode acontecer por meio de deleção, né, indução de apoptose, anergia ou indiferença, né, e isso tudo vai ser testado, então são os desfechos que a célula T pode ter. E com isso se mantém a manutenção, né, da tolerância, então se mantém apenas células T tolerantes ao próprio, e um dos fatores que mais contribuem para que essa manutenção aconteça é uma boa disponibilidade de antígenos. Então, eu preciso filtrar os antígenos próprios que eu tenho no organismo e conseguir colocar no timo para que sejam apresentados e as células T que são produzidas, né, sejam então testadas para o maior número possível de antígenos. Então, eu preciso garantir essa boa disponibilidade de drenagem de antígenos, né, para que sejam apresentados. Um dos fatores que, então, podem influenciar no desenvolvimento de autoimunidade é justamente a redução da apresentação desses autoantígenos. Então, se eu diminuir a minha drenagem ou diminuir o meu espaço para colocar esses antígenos, isso pode levar, então, à liberação de células T autorreativas, porque elas não foram, né, apresentadas e desafiadas para antígenos, porque, né, a gente já vai ver também os motivos, mas porque eu não consegui colocar no timo, né, e isso então falhou no processo de apresentação. Então, da tolerância central, a gente tem, né,
esses fatores. E é o que mantém, então, né, o carro-chefe da tolerância é a presença de autoantígenos. Quanto mais autoantígenos eu tiver, né, mais desafios eu provoco no meu linfócito T e menor é a chance de que saia um linfócito T com capacidade para reconhecer o próprio, né, os nossos antígenos. E a tolerância periférica, o que a gente tem? Então, existe essa tolerância central no timo, né? Então, treinando as células T, lembrando que a célula T é a célula, né? A célula T auxiliar, que vai comandar toda a resposta imune adaptativa. Então, depende muito, né? O desencadeamento da doença autoimune depende muito da decisão que a célula T vai tomar, né? Se ela vai estimular que a resposta continue ou ela vai ser indiferente e a resposta, né, naturalmente vai parar. Então, isso lá no timo. E na tolerância periférica é uma segunda chance que se tem, né? Agora não é mais no timo, mas sim no tecido, é a segunda chance de controle que se tem. Então, se por acaso não chegou aquele antígeno, né? Por exemplo, da minha bainha de melina, né? Eu não consegui drenar antígenos da bainha de melina para o meu timo, quando o meu linfócito, né, chegar, né, perto da bainha de melina, ou for apresentada a bainha de melina para ele, né, se por acaso, então, eu tenho esse linfócito com potencial autorreativo, a gente consegue frear ele na tolerância periférica. Tá? Então, caso a tolerância central falhe, a gente ainda tem a tolerância periférica para tentar segurar. E isso a gente vai ver também com calma todos os mecanismos que são utilizados na tolerância periférica. Mas ela também vai trabalhar com a deleção, energia e indiferença, tá? Para manter a tolerância periférica, né, o que mantém, na verdade, a tolerância periférica é a baixa disponibilidade de antígenos. Então, teoricamente, se o meu tecido está saudável, eu não vou ter muito antígeno ali, né? Então, se por acaso uma célula T, né, um macrófago vai ali, limpa o tecido e apresenta a apresentação pequena, então, né, a chance diminui bastante de se ter uma resposta imune. E as células reguladoras, né? Então, nós temos células que controlam e que seguram, né, o processo inflamatório para que ele não se torne um processo inflamatório crônico. Fatores que influenciam, né, no desencadeamento da autoimunidade e o que pode falhar na tolerância periférica: liberação de antígenos ocultos, que eu comentei com vocês, e a gente vai ver isso também. Antígenos microbianos que podem mimetizar o próprio, né? Então, tanto no sentido de fazer a confusão, né, quanto liberar anticorpos para um patógeno e esses anticorpos reconhecerem o que é próprio, e as células reguladoras falharem na regulação, né? Então, não tem regulação da resposta imune, a resposta imune se perpetua, né? E com isso a gente tem o processo inflamatório crônico. Então, como que acontece a tolerância central? Né? Então, vamos voltar ali para o timo. Como que eu ensino a minha célula T a ela não responder contra o que é próprio, né? Ou como eu seleciono essas células? Então, a primeira coisa, né? A gente parte de que as células T, elas surgem a partir de um processo de diferenciação da célula tronco hematopoética. Ela vai amadurecer, né? Vai se diferenciar por uma linhagem linfóide. E essa linhagem linfóide, então, a gente pode ter, né, mais uma diferenciação em células T e células B. Então, quando essa célula ela recebe o sinal que ela precisa gerar um linfócito T, né, uma célula T, essa célula ela, né, se diferencia, então, para uma célula, para um timócito, né, e essa célula ela é conhecida pelos seus marcadores de superfície, na verdade, a ausência de CD4 e CD8. Então, lembrando que as células T auxiliares possuem CD4 na sua superfície e a CD8, a molécula CD8, a célula T citotóxica, a molécula CD8. Então, essa célula, quando ela está no início do desenvolvimento, ela não expressa nem CD4 nem CD8. Então, a gente chama ela de uma célula T duplo negativa. Então, se por acaso a gente está investigando, né, coletei um sangue periférico e eu estou vendo quantas células imaturas tem ou quantas células estavam se direcionando para o timo, uma das maneiras de se identificar é essa, né? Células duplo negativas, elas são células indiferenciadas, elas nem chegaram ainda no processo de seleção do timo. Então, se por acaso
tolerância central está falhando, né, eu posso estar liberando essas células, né, com um maior número na minha circulação. Então, é uma das maneiras de se controlar, né, o estado de maturação e de organização do sistema imune. Então, essas células, quando elas entram no timo, né, elas passam por um processo de desenvolvimento. A interleucina 7 é uma interleucina que estimula o processo todo de rearranjo gênico, que a gente já viu na aula sobre TCRs, né, toda aquela parte de rearranjo, de organização do receptor da célula T. Então, o primeiro ponto de controle do desenvolvimento da célula T é a capacidade dele expressar uma das cadeias do TCR. Né? Então, isso já mostra que essa célula tem as enzimas RAG1 e RAG2, conseguem fazer rearranjo gênico e expressar essa proteína na superfície. Porque uma célula T sem receptor, sem TCR, ela não vai servir para nada. Né? Então, se por acaso a minha célula não conseguir expressar o TCR, então não conseguir virar uma célula pré-T, ela já morre. Tá? Então, nas imunodeficiências, que né, a gente vai ver em outra aula, é um dos momentos que se pode ter uma imunodeficiência, é essa incapacidade de fazer o rearranjo gênico. Né? Então, as células não vão para a circulação porque elas simplesmente já são deletadas nesse ponto aqui. Mas se a célula T ela consegue gerar a cadeia, né, alfa-beta do TCR, ela passa para o próximo processo, né, de amadurecimento, aonde ela passa a expressar tanto o CD4 quanto o CD8. Então, ela passa a ser uma célula duplo positiva. Então, ela expressa os dois. Já se viu em outras aulas que as células ou elas são CD4 positivas ou CD8 positivas. Então, a gente vai precisar fazer com que essa célula se diferencie para uma célula ou auxiliar ou citotóxica. Tá? Eu não posso ter uma célula que assuma né, as duas funções na minha circulação. Então, passei já por todo um processo de maturação e consegui chegar nesse ponto. A minha célula agora é duplo positiva. Tá? Então, ela tem tanto CD4 quanto CD8. O que a gente precisa fazer? Então, agora entra, né, já fiz o primeiro ponto ali que eu mostrei que a minha célula é capaz de fazer o TCR, agora eu preciso testar esse TCR. Então, a gente viu que o TCR ele é formado por segmentos gênicos, né, que a gente organiza totalmente ao acaso, né, o rearranjo VDJ, e com isso se expressa aquela grande variedade de receptores, né, tanto de células T quanto de células B, que chegam lá na casa dos seus 100 trilhões de combinações possíveis. Só que desses 100 trilhões de combinações possíveis, eu não posso ter combinações que reconheçam o que é próprio. Então, o que a gente faz primeiro, né? Primeiramente, a gente vai precisar fazer com que a célula, e isso se chama seleção positiva, com que a célula se ligue fracamente a uma célula epitelial que está no timo ali com o seu MHC, né? As células epiteliais, elas expressam tanto MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2. E qual é a função delas? Passar no nosso organismo, recolhendo antígenos, né? Fagocitar o maior número de antígenos, processar e apresentar, né, tanto via MHC de classe 1 quanto MHC de classe 2. Tá? A célula epitelial ela tem essa capacidade de colocar nos dois MHCs. Com isso, a forma como essa célula T duplo positiva vai interagir vai levar ela a desenvolver, né, a diferenciar para uma célula simples positiva, né, ou CD4 ou CD8. Então, não se sabe ao certo, né, como isso funciona, mas o que é muito interessante é que nós temos, né, claro, se passa por um quadro de imunodeficiência, né, aí é um pouco diferente, mas ao longo da vida de um indivíduo saudável, ele vai ter a mesma proporção de célula CD4 para célula CD8. Tá? O que é esperado na média da população? A gente vai ter de 1 a 4 células CD4 para uma CD8. Tá? Eu posso ter uma CD4 para uma CD8, duas CD4 para uma CD8, 3 ou 4 CD4s para uma CD8. Essa é mais ou menos a proporção que se tem, tá? Ao longo da vida. Então, com certeza o timo recebe uma informação
né, e aumenta, né, o que se acredita é que ele aumente a expressão, né, dos MHCs. Então, se eu preciso colocar mais células CD4 na circulação, então eu aumento a expressão de MHCs de classe 2, e se essa célula duplo positiva interagir com o MHC de classe 2, ela para com a expressão da CD8 e passa a ser uma célula simples positiva, CD4 positiva. Se a minha célula CD4, né, CD8 positiva, duplo positiva, interagir com o MHC de classe 1, né, claro que aqui dentro existem antígenos, né, próprios sendo apresentados, mas aqui o que a gente quer nesse primeiro momento, nessa etapa de seleção, é só ver se ela consegue interagir, né, o CD4 encaixar ou no MHC de classe 2, o CD8 encaixar no MHC de classe 1. Então, se a célula duplo positiva interage com o MHC de classe 1, o que a gente tem é uma célula CD8 positiva, simples positiva. Então, essa é a seleção positiva. Eu consegui testar, né, fazer com que essa célula decida se ela vai ser CD4 ou CD8. Agora, através de uma ligação muito fraca, tá? Lembrando que CD4, né, interage com o domínio beta 2 do MHC de classe 2 e CD8 interage com o domínio alfa 3 do MHC de classe 1. Tá? Então, interagiu, ligou, quem ligar primeiro, a outra molécula vai automaticamente parar de ser expressa. Bom, agora o que a gente... antes de ir para outra seleção. O que acontece se essa célula T, já aqui, né, de saída, duplo positiva, interagir fortemente com as moléculas de MHC? Se induz a apoptose. Tá? Então, tanto para MHC de classe 2 quanto MHC de classe 1, se essa célula aqui, né, nessa primeira etapa, já interagir de uma maneira forte, então ela ligar a ponto de ficar trocando muita informação com a célula epitelial, ela é eliminada por apoptose. Tá? Então, essa já é, né, a gente já teve então o primeiro corte, né, o primeiro ponto de controle lá no desenvolvimento ali, desde a célula hematopoética. Agora, a gente teve mais um ponto de controle na seleção positiva e o linfócito, então, passa para um segundo processo, né, uma segunda etapa de seleção, que é a seleção negativa. E aqui vai ser controlado, né, a afinidade de ligação do TCR com o MHC. Então, novamente, né, agora, na verdade, a célula ela é simples positiva e o que ela tem que fazer, deixa eu ver aqui, faltou aqui. O que ela tem que fazer é se ligar fracamente ao MHC, né? E se ela ligar, então ela vai interagir fracamente com o MHC, e se ela ligar de uma maneira muito forte, então ela apresentar uma grande afinidade pelo MHC, ela vai sofrer apoptose, tá? Então, o que é importante nisso? Essas células epiteliais, elas estão apresentando antígenos próprios, então não pode ter ligação forte a ponto de da célula T interagir com esses MHCs e ser ativada, né? Então, quando a gente estiver com essas células circulando, elas têm que ligar de uma maneira fraquinha e não conseguir trocar informação, né? Então, não interagir a ponto de conseguir, né, levar processos, né, levar informações intracelulares e passar por esse processo, então, de ativação e modificação. Então, aqui é testado através da seleção negativa esse tipo de ligação. Então, isso me dá uma certa garantia de que as células T que estão saindo do meu timo, elas, se por acaso apresentarem alguma coisa própria para elas, né, então, um macrófago, uma dendrítica, uma B, apresentar alguma coisa própria que surgiu ali do processo de fagocitose para limpar um tecido, eu não vou ter uma ligação forte, né, a ponto de desencadear uma resposta imune adaptativa. Tá? Então, essas células que passam pela seleção positiva e negativa são liberadas do timo e elas migram para os órgãos linfóides secundários, né? Então, baço, tecidos associados à mucosa e os linfonodos. E ali elas ficam em estado de repouso até que uma célula apresentadora de antígeno, né, apresente o que fagocitou, e isso leva então
a uma resposta imune adaptativa. Se estima que entre 2 a 5% das células T que entram no timo saem. Tá? Elas passam por esses processos de uma maneira que elas não reconhecem o que é próprio. Então, esse é o princípio da tolerância central. Tá? Treinar as células T, né? Na verdade, selecionar, a gente diz treinar, mas ela não sofre, né, nenhuma chance se ela reconhecer alguma coisa, né, nossa com muita afinidade, ela vai ser levada à apoptose. Tá? Então, a gente seleciona células que não têm potencial autorreativo. Qual é o grande problema? Então, funciona tudo muito bem, né? Tá perfeito esse processo de seleção, mas qual é o grande problema? O grande problema é durante o desenvolvimento do indivíduo que sofre involução tímica. Então, todos nós sofremos involução tímica, né? O recém-nascido tem um timo funcionando perfeito, com um espaço, né, de armazenamento e capacidade de abrigar células epiteliais muito bom, mas aqui não está marcado, mas se estima que aos 8 anos de idade se sofre o primeiro pico de involução tímica, né? Aos 17 anos o timo já, né, não é mais do tamanho do timo de um recém-nascido e ele já começa, que está representado em amarelo aqui, a acumular gordura no local em que se tinha tecido ativo, né, tecido funcional. Então, o timo ele vai diminuindo de tamanho e acumulando gordura ao longo do desenvolvimento. Então, o primeiro pico mais ou menos ali entre os 8 e 10 anos de idade, né, vai evoluindo, e os 50 anos, né, o segundo marco de involução tímica significativo, em que se tem um grande acúmulo de gordura, uma redução significativa de espaço funcional. O que isso representa para o sistema imune? Representa que o espaço que eu tinha antes para colocar células epiteliais trazendo pedaços do meu antígeno, agora ele está ocupado por gordura e eu diminuí esse espaço. Então, cabem menos células ainda, né? Além da gordura que atrapalha esse espaço, eu ainda tenho o tamanho do órgão reduzido, tá? Se a gente pega um indivíduo octogenário, centenário, ele vai ter córtex e medula, né? Que são as áreas funcionais do timo, mas a maioria, né, vai estar vai ser ocupada por gordura. Então, esse é um dos grandes problemas que se tem com o desenvolvimento de doenças autoimunes, né? E muitas das doenças autoimunes, elas surgem após os 50 anos, né, de idade, associados a essa involução tímica. O que pode segurar a involução tímica? De novo, hábitos de vida, né? Atividade física, alimentação, conseguem reduzir o tempo, né, diminui a involução tímica, tá? Aí também a questão do exercício físico tem que se ter um pouquinho de cuidado, porque atletas de alto rendimento, né, atletas triatletas, né, que vão ao extremo do exercício, eles evoluem o timo de uma maneira mais rápida até do que um indivíduo sedentário. Então tem que se ter bastante cuidado. Isso, existem várias formas de controle celular, então a gente vai ver cada uma delas. Então, normalmente o que acontece se eu tenho a presença de um patógeno? Né? Então, eu vou ter a apresentação. Então, o macrófago vai fagocitar esse patógeno, vai processar ele e vai apresentar pedaços, né, antígenos desse patógeno via MHC de classe 2. A célula T auxiliar, então, vai reconhecer e vai, né,
Se for uma bactéria, né, um vírus vai evoluir para um padrão TH1, né, vai se diferenciar para TH1, vai gerar expansão clonal e a resposta segue. Muito bem. No caso de tolerância, então, quando está funcionando, eu estou evitando a minha doença autoimune, tá? Então, na tolerância, o que se tem, né? Se tem a presença de um antígeno tolerogênico, então é um antígeno que não pode ser reconhecido porque é meu, é do meu tecido. Eu tenho duas possibilidades, né? E aí aqui está entrando a tolerância periférica, então a tolerância no meu tecido. Eu tenho duas possibilidades. Ou eu gero energia e essa célula passa a não ser responsiva para sempre, ou eu gero apoptose, né? Que aí então eu elimino essa célula, tá? Para nós, contando que nós somos um sistema fechado e a medula não repõe células enquanto as nossas células não morrem, é vantajoso gerar apoptose, porque eu já me livro dessa célula, né? E não tenho ocupação de espaço. A energia é um problema porque essas células, como elas bloqueiam toda a comunicação intracelular, elas demoram muito para morrer, porque elas não têm encurtamento de telômero, elas meio que param o relógio biológico delas, né? Porque elas não são mais responsivas. Então a energia é um problema porque eu posso acumular essas células, né, no meu organismo e a minha medula não repõe células novas. Então a energia tem a sua grande desvantagem de ocupar espaço e ser uma célula não responsiva. A outra coisa que meu sistema, né, meu linfócito T tem como opção fazer é simplesmente ignorar. Então, ele pode ser um antígeno que eu estou apresentando de um pedaço de um músculo meu não imunogênico, né? Lembrando que dentro dos antígenos a gente tem os imunogênicos e não imunogênicos. Né? Os antígenos imunogênicos são os que chamam a atenção do sistema imune. Esse aqui é um antígeno imunogênico. É simplesmente ele ignorar os receptores dele, não interagirem e ele continua ali, né? Porque não é a estrutura que ele reconheceria, né? Ele reconheceria, sei lá, um pedaço de um euminto indo para um padrão TH2. Tá? Então, essas são as possibilidades que o linfócito T pode ter. Normal, se for de um patógeno, tolerar, um antígeno que deveria ser tolerizado, ele resolver responder, né, e se ativar e ser energizado ou entrar em apoptose, ou simplesmente ignorar. Um outro mecanismo que a gente tem de controle é naquela etapa de sinal 1 e sinal 2. Né? Se vocês lembram, a célula T virgem, né, a célula T naive, para passar pelo processo de ativação e diferenciação em célula TH1, TH2, ela precisa de dois sinais. Né? O primeiro sinal é a interação do TCR dela com o MHC, né? Aqui a gente está falando de célula T auxiliar e MHC de classe 2, ó, molécula CD4 aqui ligando. Esse é o primeiro sinal. E o segundo sinal é a interação da molécula CD28 com a molécula B7. Né? Então, a B7 presente na APC e a CD28 na célula T. Então, com esses dois sinais, né, e sendo um antígeno de um patógeno, a gente tem a expansão clonal e a ativação da célula T. Tudo certinho. Se por acaso esse macrófago, né, apresentou um pedaço, né, certinho de patógeno, mas essa célula aqui não expressar o CD28, essa célula não consegue, então, né, o linfócito não capta o segundo sinal, né, tava tudo certinho. Tinha patógeno, foi tudo fagocitado certinho, mas a célula T foi incapaz de expressar CD28. Com isso, a gente tem a geração de energia. Quando que isso aqui pode acontecer? No envelhecimento. Tá? Um dos únicos biomarcadores até hoje que foram identificados e que praticamente todas as populações, né, do mundo de idosos possuem é uma deficiência na expressão do CD28. Né? Então, todo o protocolo da imunidade inata é feito correto, existe o reconhecimento, apresentação, né, fagocitose, apresentação do antígeno, mas na hora de interagir com o linfócito T, é realizado esse primeiro sinal, TCR com MHC, mas o segundo sinal não acontece, pela redução da expressão do CD28 pelas células T. Isso vai gerar energia, né? E aí a gente tem um problema, porque no idoso eu vou ter um monte de célula enérgica e eu não consigo repor essas células porque a minha medula fica esperando vagar espaço, né? Então ela não vai liberar células novas e isso acaba contribuindo para um quadro de imunossupressão, né? Depressão do sistema imune
dos indivíduos idosos. Falando em energia clonal, existe a molécula CTLA4, que eu também já tinha comentado no vídeo de ativação e diferenciação das células T, mas essa célula CTLA4, ela compete com CD28, né? As duas estão presentes nos linfócitos T e elas competem para interagir com a molécula B7, né? Então, se por acaso, né, pensa no idoso, ele não tem CD28 e existe a molécula CTLA4, fica bem mais fácil, né, de induzir a energia, tá? Então, no momento que o CTLA4 interage com o B7, essa célula entra em energia, tá? Alguns tumores, né, isso também a gente vai ver na aula de tumores, eles induzem a expressão do CTLA4, porque é uma forma de células T que reconhecem os antígenos tumorais serem energizadas, né? Então, é uma estratégia de provocar um quadro de imunossupressão no indivíduo. Mais um controle que se tem, então, é a indução de apoptose no final da resposta imune, né? Então, normalmente, o que tem que acontecer? Lá na sinal 1, sinal 2, né, ativação da minha célula T, liberação de interleucina 12 para levar a um quadro, né, a um perfil TH1. A gente tem expansão clonal das células TH1 e quando o antígeno já foi eliminado, se precisa então levar todas as células T ativadas, efetoras, à apoptose. Então a molécula, né, faz ligante é expressa pelas próprias células efetoras que foram ativadas e elas induzem a apoptose, né, entre elas, ou ainda eu posso ter a presença das células T reguladoras, né, as Tregs, que a gente vai ver em seguida, que também levam à apoptose e à baixa da resposta inflamatória. Tá? Então, isso aqui é o certo acontecer. Se eu não tiver a indução dessa expressão e dessa morte por apoptose, essas células T efetoras que estão ativadas, elas podem circular pelo organismo e desencadear, né, iniciar processos inflamatórios em diferentes locais. Então, a apoptose tem que acontecer. O que se vê aqui em indivíduos com doenças autoimunes, né, a expressão do fase ligante está reduzida. E além disso, né, como eu comentei, a presença da célula T reguladora é extremamente importante porque T reguladora libera interleucina 10, que é um potente inibidor de macrófagos, né, e inibe a produção de interferon gama. E ela libera TGF-beta, que é uma das citocinas que ajuda na reconstrução do tecido, né? Então, para reorganizar aquele tecido e o processo inflamatório parar. Então, também se vê que pacientes com doenças autoimunes, a T reguladora está bem reduzida, né? Em pacientes com doenças crônicas não transmissíveis também, né? A obesidade é um exemplo que a gente não encontra as T reguladoras, né? De novo, exercício físico modula isso e auxilia, né, no estímulo dessas células T reguladoras para gerar um perfil anti-inflamatório. Então, isso seria a questão do papel das infecções, né? E existe também, o que a gente falou há pouco, seria a relação das células, né? Das falhas celulares, então, que a gente teria para desencadear o processo autoimune. E teria também, né, um dos processos que podem auxiliar no desenvolvimento de uma doença autoimune é o papel das infecções. Então, de novo, né, o que é o normal? Se for, né, uma célula APC, né, um macrófago que simplesmente limpou um músculo, né, que sofreu ali um processo de lesão, ele não vai, ela não vai se tornar uma célula apresentadora de antígeno ativa. Ela é uma célula que a gente chama de célula tecidual em repouso. Célula tecidual em repouso não expressa B7. Né? Então, a gente tem ausência da expressão de B7. Então, o que vai acontecer? Se por acaso esse macrófago, né, apresentou um pedaço de músculo, eu tinha uma célula T autorreativa que reconheceu esse pedaço desse músculo, o próprio macrófago vai conseguir gerar, né, uma tolerância periférica, porque não expressando B7, CD28 não tem com quem interagir. Então, eu não dou o segundo sinal e eu tenho o desencadeamento de anergia. Né? Então, isso é a tolerância que deve acontecer.
qual é o grande problema? O meu problema é se por acaso, dentro daquele meu tecido, eu tinha presença de um patógeno, né? Então, o macrófago fez o protocolo certinho de fagocitar esse patógeno, mas ele apresentou um pedaço de um tecido. Então, né, o macrófago ele não escolhe o que ele está ali fagocitando, né? Então, ele iniciou o processo de fagocitose da bactéria. Se a bactéria gerou lesão ali ao redor, esses pedaços de tecidos e debris celulares, eles vão ser fagocitados junto. Então, na hora ali do processamento, né, que vai o MHC então em direção ao fagolisossoma, o que encaixar nos MHCs, e por isso a importância da questão de herança dos MHCs, porque alguns MHCs têm preferências por encaixar em estruturas nossas, né, que são geradas junto com a lesão pela presença do patógeno. Então, isso pode ser apresentado. E aí dá o azar de encontrar justamente uma célula T autorreativa que reconheceu alguma estrutura nossa. E aí, com isso, a gente tem então a expansão clonal, porque essas células vão se conversar. O macrófago ele seguiu o protocolo certinho, né, de ativação, que ele reconheceu um patógeno, reconheceu um pump. E aí a gente tem então a geração de células de memória, né, porque o processo vai continuar como se fosse né, a resposta para o patógeno, porém essas células elas reconhecem e estimulam a destruição do próprio. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem da presença de uma infecção gerar uma doença autoimune, né? Contribuir para o desenvolvimento da doença autoimune. E a outra forma é o mimetismo molecular. Né? Então, o macrófago apresenta, né, o patógeno certinho, o pedaço do patógeno é reconhecido, né? Só que, e aí as células T fazem expansão clonal, porém, quando a célula T conversa com a B, ela vai autorizar a liberação desses anticorpos lá para o patógeno, só que esses anticorpos reconhecem alguma proteína, alguma célula, né, alguma estrutura presente nas nossas células, né? E aí, se vocês forem lembrar, isso aqui é um exemplo clássico de hipersensibilidade do tipo 2, dependente então de anticorpos, onde a NK consegue reconhecer esses anticorpos, né, a porção FC dos anticorpos, e começam a destruir então as células por apoptose. Então, esse aqui é o exemplo clássico da febre reumática, em que a gente tem o reconhecimento de Streptococcus pyogenes, a formação de uma resposta certinha para os streptococcus, liberação de anticorpos, mas o problema é que esses anticorpos ficam na circulação para nos proteger contra, né, novas infecções do streptococcus, mas eles reconhecem, né, células ali, proteínas presentes, então, né, nas células cardíacas. Né, e aí acabam desenvolvendo uma doença autoimune. Né. Então, esse é um exemplo de hipersensibilidade do tipo 2. Então, as hipersensibilidades do tipo 2 e 3, elas são bem relacionadas com as doenças autoimunes, tá? O que se tem de tratamento, né? Como a gente não consegue ter acesso a células de memória, porque elas circulam, né? E a gente não consegue, então, diferenciar o que é uma célula de memória contra o tétano e o que é uma célula de memória contra a bainha de menina, contra a articulação, né? Ou qualquer, né? A minha estona. O que se precisa fazer é controlar o processo inflamatório. Né? Então, normalmente, o que se tem é o uso de imunossupressores, né, corticoides, né, para baixar a resposta imune de uma maneira geral. Então, não é uma forma... É que nem antibiótico, né? Vai seguir o alvo e, para a doença autoimune, o alvo é a resposta imune. Né? Então, evitar, bloquear os processos inflamatórios de uma maneira geral. E aí, ao contrário, né, do indivíduo autoimune, a gente leva o indivíduo à imunodepressão, né, imunossupressão. E existem algumas terapias, né, com anticorpos específicos para tentar bloquear e segurar de uma maneira mais específica para não nocautear todo o sistema imune. Né? Então, também é uma forma de se segurar. Né? Então, só para revisar, né? As formas que a gente tem, então, de controle das doenças autoimunes é a tolerância central, lá no timo,
segurando então as células T, né? Então, eliminando células T autorreativas antes de serem liberadas para a circulação para os órgãos linfóides. Eu tenho a tolerância periférica nos tecidos, que eu posso fazer por anergia, por ignorância, por indução de apoptose. Células T reguladoras também seguram processo inflamatório. Tá? Então, falhando esses controles, né, ou alguns desses controles, a gente pode ter, né, o afrouxamento dessa segurança que se tem limitando o sistema imune, né, para que ele não agrida o que é próprio. Né? Então, se for pensar, as estruturas, né, compartilhadas com bactérias são grandes, que nós temos de sequências de aminoácido, então é um limite muito tênue entre o que é próprio e não próprio. Né? Então, obviamente que todo o contexto de dumps, né, a presença de pumps, o quanto de lesão se tem naquela área, vai influenciar na manutenção, né, e na chegada dos linfócitos autorreativos ali no local, ou a migração de uma célula PC para apresentar. Se for uma lesão que em 48 horas soluciona, né, uma lesão muscular, por exemplo, não tem por que desenvolver uma doença autoimune. Mas se a gente respeitar isso e deixar com que o sistema imune siga o protocolo dele. Agora, se eu fizer processos, né, de lesão contínuos, aí já, né, começa o risco, ou se, né, pegar uma infecção junto, né, for contaminado por algum patógeno, já existe um risco, né, de desencadeamento de doenças autoimunes. Sugiro a leitura, né, da bibliografia. Aqui, né, então, lembro que existe, né, o site coordenado lá pelo professor Luiz Rodrigues, com vários materiais sobre imuno, né, a Cena Imuno 2019, o I maiúsculo, e o meu e-mail, né, para quaisquer dúvidas. Também vocês podem deixar, né, aqui escrito no canal, que eu respondo rapidinho, vou ter o maior prazer, né, em conversar com vocês, certo? Nos vemos na próxima.